A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, jovens, aqui é Eduardo Henrique. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 8. Nós estamos no nosso terceiro trimestre deste ano letivo de 2020, estudando de uma maneira remota. Estamos na nossa revista A Igreja Eleita, redimidas pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E como já fora dito, estudaremos a lição de número 8, que traz a temática edificados sobre o fundamento dos apóstolos, como também dos profetas. Antes de adentrarmos na nossa presente lição, eu quero te convidar a conferir um material complementar, que assim como nas lições anteriores fora disponibilizado, nesta não procede de uma maneira díspare, procede de igual modo. Você pode acessar este material, que terá muita valia para que você tenha este auxílio durante o estudo da presente lição. Não se esqueça de compartilhar este vídeo para que outras pessoas tenham acesso, curtir, comentar o que você achou e também se inscrever no canal pessoal que está sendo disponibilizado este vídeo. Pois bem, vamos iniciar a nossa lição de número 8. Lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário se encontra na epístola do apóstolo Paulo voltada à igreja de Éfeso e às cidades circunvizinhas, no capítulo 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, em outras versões, é a pedra da esquina angular. A verdade prática traz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe ela vai se discorrer em duas passagens, em dois textos específicos. O primeiro deles é em Efésios 2, do versículo 20 ao 22. Depois o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, uma leitura do versículo 24 ao versículo de número 27. Faça esta leitura, Efésios 2, 20 ao 22, Mateus 7, 24 ao 27, para então podermos ir para a nossa parte introdutória da lição. Pois bem, feita a leitura, vamos para a nossa parte introdutória. Em conformidade com o que nós estudamos, analisamos e dissertamos na lição anterior, a lição de número 7, verificou-se nela que toda inimizade vertical e horizontal que havia tanto entre os homens como também entre Deus e os homens, ela fora exterminada, extirpada através de Cristo na cruz do Calvário. Cristo, ele efetuou esta reconciliação e ele também comunicou-nos o ministério da reconciliação, e através destes fatos forma-se então a Igreja de Cristo. E dando continuidade a este assunto da lição anterior e tomando sequência nesta lição de número 8, nós falaremos com uma ênfase maior acerca da igreja, em quem a igreja está fundamentada e como esta igreja, a igreja de Cristo, está fundamentada, embasada, estruturada. E como base nós faremos uso de uma passagem conhecidíssima, Efésios 2, versículos 20 ao 22, a qual foi realizada a leitura bíblica em classe. A igreja, edifício em plena construção, tem como pedra angular, pedra principal, basilar, Cristo, e está sob o fundamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, o testemunho dos profetas. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesta presente lição, que tem 3 tópicos, e o primeiro destes, um edifício espiritual, se subdivide em 4 subtópicos, cujo primeiro traz a temática, o santuário judeu. Vamos lá? O templo físico e material que havia em Jerusalém era um dos mais intensos símbolos do exclusivismo judaico, já que a entrada e o acesso ao tal pelos estrangeiros e os gentios eram impedidas, fato que por si só acabava por cultivar uma certa inimizade entre os judeus e os gentios, entre os judeus e os estrangeiros, que acaba percorrendo um extenso e vasto período do período veterotestamentário, das passagens do Antigo Testamento não se estendendo somente ao tal, mas também tendo como tendo algumas menções no período neotestamentário,
Desde os evangelhos até Atos dos Apóstolos, nós vemos algumas passagens que referem a estes atritos que havia entre os povos gentios, gentílicos e também entre os judeus. E a partir da reconciliação que Cristo efetuou, a obrigatoriedade, a coercitividade das leis cerimoniais, como o sábado, como a circuncisão, como as festas judaicas anuais, elas foram abolidas, como nós estudamos na lição de número 7. E um dos motivos de inimizade entre os judeus e os gentios acabou então sendo desfeito, formando assim uma unidade. Esta unidade, a Igreja, que integra tanto judeus como gentios e também os estrangeiros, sem fazendo distinções ou acepção entre os tais, entre estes grupos. E a partir então desta nova concepção de santuário, de templo que Cristo apresenta, o templo judaico que imperava então esse exclusivismo religioso, esse exclusivismo judaico que inibia a entrada dos estrangeiros e também dos gentios, não tendo mais esse acesso restrito, acaba tendo a sua valia, a sua relevância um pouco menos intensificada. A partir das mudanças que Cristo traz, a partir dessas novas concepções que Cristo efetua em nosso meio, de não haver apenas um grupo com acesso, não haver apenas um grupo como dotado de possibilidade de ter acesso ao santuário. Então, o santuário judaico que imperava e não permitia que esses outros grupos entrassem e participassem como eles participavam, acaba perdendo a sua relevância, acaba perdendo um pouco da sua importância, porque agora não é mais só os judeus que entram. Agora, a partir da concepção de Cristo, tanto judeus como gentios, como os estrangeiros, todos podem e devem ter acesso a Ele, desde que se arrependam dos seus pecados e aceitem Cristo como seu Salvador. Então, o santuário judeu é aquilo que nós analisamos na lição anterior, que era um templo físico e material que imperava o exclusivismo judaico, que inibia a entrada tanto dos gentios como dos estrangeiros. E o segundo subtópico vai falar então dessa nova concepção que Cristo trouxe, não mais tratando o santuário judeu que perde a sua relevância, mas trazendo então o santuário cristão. E a partir desta nova concepção que Cristo determinara, o santuário judeu ele dá esse espaço para a entrada do santuário cristão, no qual todos aqueles que estão e pertencem a Cristo são tidos como o edifício em que o Espírito de Deus habita. Vale destacar que Deus ele não se detém, ele não se limita a qualquer edifício construído meramente por mãos humanas, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, como nós vemos também no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, mas os crentes, tanto judeus como gentios, sem distinção, sem acepção, ou qualquer que seja o tipo de diferenciação no tocante a esse assunto, eles tornam-se templo do Espírito Santo, no qual somos um edifício espiritual, não um edifício físico, tampouco um edifício material. E quando nós falamos que nós somos templo do Espírito de Deus, templo do Espírito Santo, está se fazendo alusão a uma vida dominada pelo Espírito Santo. A uma vida não apenas dominada, mas também guiada, direcionada, conduzida em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, quem tem o Espírito de Deus habitando em si, neste edifício não físico, mas espiritual, tem uma vida em sua completude direcionada por Ele, direcionada pelo Espírito Santo. Então Cristo ele traz essa mudança do santuário judeu que fazia essas acepções para o santuário cristão, que detém tanto judeus quanto gentios, quanto os estrangeiros, independente de sua raça, de sua etnia, de seus valores morais, de sua cultura. Cristo ele dá o livre acesso a todos aqueles que se arrependerem, que crerem nele como Salvador. E agora todos esses que estão em Cristo passam a ser morada do Espírito Santo, em quem o Espírito de Deus faz morada. E essa concepção de fazer morada em nós do Espírito Santo, de nós sermos templo do Espírito Santo, é termos esta vida guiada e conduzida totalmente por Ele. E o subtópico 3, a pedra angular. Pedra de esquina angular.
Você já deve ter ouvido essa expressão em alguma canção, algum louvor, ou então você já deve ter lido algum texto, tanto em algum livro como a Bíblia, ou algum livro que expõe este assunto por algum autor, ou então através de algum texto midiático das mídias sociais. No mundo digital, virtual, você já deve ter tido acesso a essa expressão, pedra de esquina angular. E sim, essa expressão ela faz alusão a Cristo, porque Cristo ele é a pedra angular. E para compreendermos isto, pedra de esquina angular, nós vamos conceituar em primeiro momento este termo. Na arquitetura antiga, todos os edifícios que eram construídos, eles tinham uma base sólida, e essa base sólida era formada pela pedra angular, que a grosso modo era a pedra mais importante deste edifício que estava sendo edificado, pois dava sustentação, pois dava um bom alicerce, e além de dar sustentação no bom alicerce, ela também unia e firmava as paredes corretamente. Sendo assim, quando disse que Cristo ele é a pedra angular da nossa fé, pode ser entendido como a pedra principal, a base que forma a estrutura, que une e firma as paredes da nossa fé, fato comprovado em cada ação de Cristo nas Escrituras, de uma maneira específica, voltada e dada ênfase aos Evangelhos de Jesus. Então, na arquitetura antiga, a pedra angular tinha uma dada importância, era de suma importância, porque ela dava toda a sustentação ao edifício que estava sendo construído. E quando nós fazemos essa analogia e determinamos através das Escrituras Sagradas que Cristo ele é a pedra angular da nossa fé cristã, nós estamos dizendo que Cristo ele é aquilo que sustenta a nossa fé. Cristo ele é a sustentação, ele é aquilo que une. Cristo ele une, ele firma, ele é um bom alicerce, é o que alicerça a nossa fé. E de igual modo, idem, o subtópico 4, para encerrarmos então esse primeiro tópico, traz que Cristo ele é a pedra principal. No livro poético de Salmos, em seu número 118, verso 22, há uma profecia messiânica que, parafraseando, ela faz alusão, ela alude a uma pedra rejeitada, que tornou-se a cabeça de esquina. Trata-se exatamente nesse texto de Cristo, a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular, a pedra principal. Portanto, este novo santuário, o santuário cristão, não mais o judeu físico, tem como principal pedra, principal fundamento, Cristo. Por isto, nós devemos edificar nossa casa sobre a rocha, sobre Cristo, sobre Ele. E é exatamente isso que o autor traz nesse primeiro tópico. Além das mudanças que nós podemos contemplar nas lições anteriores, que o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário por nós efetuou, todas essas mudanças e implicações que os atos e condutas de Cristo impactaram na nossa antiga condição, nossa antiga natureza, no nosso antigo estado, nos trazendo então essas bênçãos espirituais e tantas outras dádivas, tem-se também esta mudança do santuário judeu, então transitando para o santuário cristão, não mais tendo esse exclusivismo judaico que inibia a entrada de determinados grupos, de determinadas pessoas. Agora então todos têm acesso, seja um indivíduo judeu, seja um indivíduo então gentil ou proveniente de nações gentílicas. Agora todos têm acesso mediante o prévio arrependimento e fé em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Agora, no segundo tópico, o fundamento apóstolos e profetas, que se subdivide em 3 subtópicos, cujo primeiro é o conceito de apóstolos, nós vamos tratar especificamente dos fundamentos da igreja. Nós já vimos que Cristo é a pedra angular da igreja, Cristo é. Agora nós vamos ver alguns fundamentos, 2 fundamentos da igreja, os apóstolos e os profetas. Não meramente a pessoa do apóstolo, mas a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Mas antes nós devemos conceituar o termo apóstolo. Apóstolo. Este vocábulo proveniente do grego, da língua grega, é utilizado no sentido de enviado, ou então no sentido de mensageiro.
E nos exemplos que o Cânon Sagrado nos dispõe acerca dos mesmos, é sempre fazendo alusão aos 12 que foram escolhidos por Jesus nos Evangelhos. Os apóstolos, eles foram testemunhas oculares do ministério, da morte, da ressurreição de Jesus, e aos apóstolos confiou-se o ministério da palavra, a fim de que estes instruíssem a igreja, assim como por Cristo eles foram instruídos. E este ministério deve ser exercido com propriedade, com autoridade, também com ousadia. Os apóstolos, eles foram comissionados por Cristo à igreja primitiva. E à guisa de curiosidade, além dos 12 apóstolos que Jesus escolhera, há também Matias, substituto de Judas, que fora escolhido através do Urim e do Tumim, do lançar sortes, e o também nada conhecido apóstolo Paulo. E o subtópico 2 vai falar acerca da doutrina dos apóstolos. Tendo já conceituado o termo apóstolo, agora nós vamos falar acerca deste fundamento da igreja, a doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica. Quando se fala sobre a edificação da igreja nos fundamentos dos apóstolos, não se diz respeito especificamente à pessoa humana dos apóstolos, mas sim à sua doutrina. E o que seria esta doutrina? Aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles falavam, aquilo que eles instruíam a igreja, ou seja, as escrituras sagradas. Então Cristo é a pedra angular e a doutrina dos apóstolos é um dos fundamentos primordiais da igreja. E talvez se chegue à sua mente agora, analisando todos esses termos, alguma pergunta, alguma indagação no sentido de que por que a doutrina dos apóstolos, por Deus comissionados, detém esta autoridade? E a resposta pode ser sucinta, porém esclarecedora, porque fora Cristo quem a eles entregou, e dele eles a receberam. A doutrina dos apóstolos, então mencionada, fora comunicada por Cristo, eles receberam de Cristo essa doutrina. Portanto, ela não pode ser rompida, tampouco pode ser violada ou então negligenciada. A partir desse ponto, que compreender-se-á a ideia de que a revelação dos apóstolos no Novo Testamento não poderá nunca ser substituída por qualquer outra revelação posterior não explícita no cânon sagrado. Então, a doutrina dos apóstolos eram os ensinamentos que os apóstolos traziam das escrituras sagradas e tinha toda essa propriedade a ponto de ser tido como um fundamento da igreja, pelo fato de eles terem recebido de Cristo essa doutrina. Eles não estavam falando algo que era proveniente deles. Eles não estavam falando e transmitindo, comunicando à igreja primitiva algo que partia da concepção deles, a concepção humana, que pode muito bem ser errônea e equivocada. Não, eles estavam trazendo algo que Cristo havia a eles comunicado, que o próprio Cristo havia a eles previamente determinado, por isso era dotado e acompanhado de tamanha propriedade e autoridade. Por fim, o terceiro subtópico traz acerca do testemunho dos profetas. Nós vimos no primeiro tópico, então, que Cristo é a pedra angular da nossa fé cristã, da igreja, e a igreja também tem por fundamento, então, a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles ensinavam, e também o testemunho dos profetas. Vamos lá. Tendo já pautado acerca dos apóstolos, agora vamos falar de um outro fundamento. O fundamento que é o testemunho dos profetas. Antes de mais nada, profeta aqui traz a ideia de proclamador, intérprete da revelação. Mas a expressão do versículo 20, capítulo 2 de Efésios, não nos diz respeito aos profetas do Antigo Testamento, aos profetas que exerceram seus ministérios no Antigo Testamento, Oséias, Joel, Amós, desde os profetas menores até os profetas maiores. Não faz alusão aos tais profetas, mas sim aos profetas neotestamentários, aos profetas do Novo Testamento. A nossa antiga natureza, antiga condição, estado e todas as mudanças que Cristo causou em nós passam a ser compreendidas através da iluminação espiritual que os profetas do Novo Testamento recebem. Falando em sua totalidade, acerca sob a inspiração do Espírito Santo,
podendo então integrar o rol dos fundamentos da Igreja de Cristo. Sendo assim, concatenada a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Então nós estamos tratando do testemunho dos profetas neotestamentários, aquilo que fora revelado através dessa iluminação espiritual que o Espírito Santo nos concedia acerca desta revelação das Escrituras Sagradas, dessas revelações que então junto da doutrina dos apóstolos vão integrar então estes fundamentos que são o alicerce da Igreja de Cristo. E assim nós encerramos o tópico 2º, o tópico 2. Nós falamos acerca do fundamento dos apóstolos e dos profetas, e o impacto que eles causavam na igreja. Então, só para juntar esta linha de pensamento até então desenvolvida, primeiro tópico, Cristo é a pedra angular, é a pedra principal da igreja. Cristo sustenta a igreja, une, e a igreja está firmada em Cristo. Sem Ele, a igreja não estaria firmada e alicerçada. E temos por fundamento da igreja a doutrina dos apóstolos, que eram os ensinamentos que eles receberam de Cristo e comunicava pela autoridade dele, e o testemunho dos profetas do Novo Testamento, a iluminação espiritual que eles recebiam a fim de transmitir esta revelação das Escrituras. E no terceiro e último tópico, temos a temática edificados para a morada de Deus. Neste último tópico, já para encerrar esta lição, nós vamos falar de uma maneira específica acerca de nós sermos templo do Espírito de Deus, morada do Espírito Santo. E dos 3 subtópicos, o primeiro deles fala acerca do edifício bem ajustado. Vamos lá. Neste último tópico, nós vamos tratar então especificamente de nós, templo do Espírito Santo. No capítulo 2 de Efésios, versículo 21, há a expressão todo edifício bem ajustado cresce. Vamos analisá-lo. Em primeiro lugar, normalmente, o crescer do versículo 21 indica um processo contínuo e duradouro. Ou seja, todo crente, e quando eu falo crente eu estou dizendo todo edifício espiritual em que o Espírito de Deus faz morada, bem alicerçado em Cristo, todo crente bem alicerçado em Cristo e nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, se desenvolve uma crescente. Portanto, o crescimento da igreja em membresia está condicionado ao seu, entre aspas, ajuste a Cristo. Se não comunicar o que ele comunicava, se não viver o que ele ordenava, se não estiver compactuado com a pedra principal, com Cristo, o crescimento ele é demasiadamente lento. Isto se houver o crescimento, não por Cristo, e sim por nosso desajuste. Então nós devemos partir desta ótica e compreender o que está sendo transmitido, o edifício bem ajustado. Então todo crente que está bem ajustado em Cristo, bem ajustado a Cristo, todo crente que está bem alicerçado, essa é a ideia principal, certo? Bem alicerçado em Cristo e nos fundamentos da doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas através do que a Escritura Sagrada nos traz, ele se desenvolve uma crescente. A igreja cresce, a igreja se desenvolve, a igreja vive esse pleno desenvolvimento e crescimento, desde que esteja em conformidade com Cristo. E o segundo subtópico, o templo santo do Senhor, este templo santo, ele remete ao lugar santíssimo, em que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Yom Kippur, encontrava-se com Deus. Mas diferente do tabernáculo, que era material, este templo que está sendo colocado em pauta é um templo espiritual, já que nos tornamos templo santo do Senhor. Sendo assim, temos livre acesso à presença do Pai, não com datas previamente marcadas e estipuladas, e sim com espontaneidade, com liberdade. Então, quando nós falamos que estamos edificados para a morada de Deus, nós estamos falando deste edifício que está em um processo contínuo, pleno de desenvolvimento. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus, está em pleno processo de crescimento, aperfeiçoamento e desenvolvimento. E para a igreja crescer e se desenvolver mediante a vontade de Cristo,
ela precisa estar em conformidade com Cristo, com os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, para que então possa crescer. Se não estiver alicerçado em Cristo, se não estiver em conformidade com o que é determinado pelas Escrituras Sagradas, se esta igreja chegar a crescer, vai ser um crescimento lento, vai ser um crescimento ainda mais gradativo, não porque Cristo não quer efetuar, mas sim porque não está em conformidade, não está ajustado em Cristo, se encontra em uma situação de desajuste. E nós temos livre acesso então ao Pai. Nós somos templo santo do Senhor. O Espírito Santo faz morada em nós. E agora nós não podemos ter acesso uma vez ao ano, como os sumos sacerdotes faziam. Mas nós temos essa liberdade, essa espontaneidade de poder ter acesso a Deus, a presença do Pai, em quaisquer que sejam os momentos. E o terceiro e último subtópico, já para encerrarmos essa lição, traz a concepção morada do Altíssimo. Como mencionado anteriormente, a morada de Deus no Antigo Testamento, ela dizia respeito ao tabernáculo, ao templo físico e material israelita, judaico, um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. E agora nós crentes, nós somos templo santo do Senhor, tendo o Espírito dele, o Espírito de Deus habitando em nós, já que ele reside individualmente dentro, no interior de cada um que está em Cristo, seja esse judeu, seja esse gentil. Deus ele não reside, vale a pena salientar novamente e dar uma ênfase maior, Deus ele não reside em templos feitos pela mão humana, mas todo aquele que está edificado em Cristo torna-se templo santo do Senhor, tendo livre acesso a ele. A parte conclusiva então da nossa lição pode se reter em nossa consciência e que estamos edificados como estamos fundamentados e para que isto ocorra. Então, fechando a linha de pensamento desta lição que nós vimos na lição de número 8, nós vimos em quem estamos edificados, em Cristo, como estamos fundamentados através da doutrina dos apóstolos, das Escrituras Sagradas, que Cristo a eles entregou, e eles recebendo têm a autoridade e propriedade de comunicar à igreja primitiva e também se estendendo aos tempos odiernos, a trazer estas concepções. Nós estamos fundamentados nestes fundamentos que é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E nós, como membros da Igreja de Cristo, estamos em pleno processo de construção, em pleno processo de aperfeiçoamento, até que nós venhamos chegar à unidade da fé que será o tema da nossa lição de número 9, a nossa lição da semana que vem. A pedra principal, que é Cristo, que sustenta todo o edifício e que nunca pode e deve ser substituída, e a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas, tudo isso não deve ser negligenciado, tudo isso não pode ser deixado de lado. Então estes fundamentos, este embasamento, ele deve ser mantido para que a igreja se desenvolva, para que a igreja cresça, para que a igreja permaneça saudável e também não somente a igreja, mas toda a sua membresia. Nós somos membros do corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja e nós devemos então ter esse relacionamento saudável, sustentando então estes dogmas, estes fundamentos que foram deixados para enfim podermos crescer cada vez mais com Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo, ele habita em nós, em nossa vida, nossas condutas devem estar plenamente direcionadas e guiadas por ele. Ele habita em nós. E assim nós encerramos então a nossa presente lição, a lição de número 8. E na semana que vem nós vamos estudar a lição de número 9 com a temática A Unidade da Fé. Deus te abençoe, uma ótima semana, um ótimo domingo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de comentar o que você achou dessa aula, deixar uma possível dúvida e também, por que não, compartilhar este vídeo, para assim como você for abençoado e edificado, um amigo, um ente querido, uma pessoa com quem você mantém contato, também possa ser abençoado através desta aula. Que Deus te abençoe, uma ótima semana na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.